Por que a gente vai falar desse caso? Qual é o interesse aqui? Por que diabos? O ponto é o seguinte: o que aconteceu com esse maluco foi muito doido. Porque assim, tudo bem, enquanto artista, esse cara ele conseguiu um tamanho muito grande. Eu me lembro até hoje, Copa de 2014 no Brasil, vocês se lembram da música? O flow no é show, é gol, no flow, gol. Tá ligado? Vocês estão ligados nessa época? Essa música foi uma música dele que fez bastante sucesso, explodiu assim. E ele foi um dos por onde a gente passa é show, no. E durante um tempo, não só, eu não tô falando só desse trampo, lá no começo do funk ostentação, eu não sei se ela é da Zona Leste de São Paulo, eu sei que o funk ostentação, pelo menos o MC Rodolfinho era de lá, e o MC Guimê é um cara que, poxa, desponta muito, assim, mas muito, muito, muito. Um cara muito grande. Um dos primeiros caras a estourar com Condzilla, plaquê de 100 e tal. Um cara que durante o tempo ali, essa primeira fase do funk ostentação, o grande nome era ele, tá ligado? Vocês discordam de mim? Contando os plaquê de 100. Contando os plaquê de... Qual que fica mais no ouvido? No flow, contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Qual dessas que fica mais na cabeça de vocês? De qualquer forma, o que aconteceu com o Guimê é muito doido. Por quê? De novo, enquanto o funk ostentação tava no hype, e aí a gente tá falando o quê? 2000? Década de 2000, né? Quando tava no hype mesmo, tanto ele quanto o Rodolfinho viraram muito grandes do estilo, despontaram, fizeram vários trampos com outros artistas do funk. O Guimê foi um cara que conseguiu transpor essa fase até melhor do que o Rodolfinho, que foi um cara que ficou mais... Por mais que ele tenha feito o clássico do clássico, qual que é o clássico? Ah, meu Deus, como é bom ser vida louca. Todo mundo lembra disso, né? Pelo amor de Deus, lembrem disso. E nesse período em que esses caras estavam grandes, eles não eram grandes, eles eram gigantescos. Muito, muito gigantescos. E por conta disso, os caras estouraram, foram pra todas as mídias, em todos os lugares eles apareceram, em programas de televisão, um monte de coisa, assim. E o sucesso dessa galera do funk ostentação que começa nessa época não é como se ele tivesse acabado. Eu citei essa música da Copa porque em 2014, por mais que ainda não é tão recente assim, já faz quase 10 anos, bizarro pensar isso, eu sei, faz quase 10 anos que o Brasil levou de 7-1 na Copa, mas ainda assim, nesse momento específico aí da carreira dele em 2014, ele ainda era um cara muito grande. E ele nunca caiu. O Guimê sempre foi um cara muito estourado, assim. Eu não sei exatamente em termos de números no Spotify, mas eu sei que ele é um cara que sempre foi muito próximo das mídias. Ele sempre esteve muito próximo, por exemplo, quando existiam alguns programas da Globo em que tinham que chamar pessoas do funk, ele era um nome muito cotado. Isso existia em outras emissoras de televisão também, programas na internet, vídeos, canais, etc, né? O Fli gravou um vídeo tocando plaquê de 100 no baixo, tá vendo? E o tamanho, a magnitude que ele conseguiu em cima do trabalho dele, do suor dele ali, né, do trampo mesmo dele, foi muito grande. Esse cara cresceu, ficou gigantesco. Provavelmente tem um monte de coisas que a gente não sabe aqui da situação, do quanto o cara talvez se endividou e por isso teve que entrar no BBB. A gente não sabe exatamente o quanto que o cara tava bem financeiramente falando pra poder se enfiar num lugar desses, porque tem um primeiro ponto que eu queria discutir aqui que é: por que foi? Não existe. Só existem duas coisas, né, que você consegue com o BBB, que é notoriedade, e aí essa notoriedade se divide em duas, são essas as duas coisas. Pro bem ou pro mal. Alguma coisa que você fizer lá dentro, ela vai ser, tipo, alguma não, né? Todas as coisas que você fizer lá dentro, que puderem ser exploradas pra qualquer um desses lados, a Globo vai explorar. Então pegar um cara que tem uma vida dentro do funk, um cara que tem uma vida que lutou muito pra conseguir o que ele tem. Provavelmente, né, ele sabia ali muito do que estava correndo risco quando ele entra no programa, mas uma vez dentro do reality show, as decisões do Guimê lá dentro não foram decisões de quem sabia que estava sendo olhado o tempo todo. Porque aconteceu lá no reality show, ele
Ele tá sendo processado, inclusive, né, autuado pelo Ministério Público sobre importunação sexual. Vamos pra matéria. Durante a matéria eu vou dissecando e vou falando aqui as minhas opiniões. MC Guimê desabafa em carta aberta aos fãs. Não tô bem. O músico falou sobre depressão e contou que segue recebendo ataques virtuais após sua expulsão do BBB 23. Esse não é um papo sobre o Guimê. Aqui a gente vai falar sobre como esse tipo de doença afeta artistas. Pessoas que estão no ramo da música. Eu falei que o Guimê é um cara muito grande porque, gente, pra um cara que vem da periferia, que trampa pra caralho, assim, pra fazer o bagulho subir. Então, ele veio da periferia, ele vem no funk ostentação, no movimento do funk ostentação. E serviu de inspiração pra muita gente na periferia. É um cara que vem da periferia, é um cara que consegue um sucesso muito grande. E em cima desse sucesso que ele constrói de trabalho, enfim, são coisas que ele consegue ter notoriedade. Mas a gente sabe também que ele nunca alcançou o mesmo nível que ele alcançou nesse momento. Então, por exemplo, talvez aí numa primeira interação que ele tivesse com as mídias lá nos anos 2010, 2011, 2012, ele tivesse esse tamanho, desde então ele nunca conseguiu ter o mesmo tamanho. E mesmo essa função que ele tinha como um porta-voz do funk na periferia, especialmente de São Paulo, ele foi sendo substituído aos poucos. Tanto pela galera de Pirituba, quanto pelo, por exemplo, da Leste, é um cara que eu lembro aqui, mas outros artistas que vieram de São Paulo da cena do funk e que começaram a despontar, começaram a ganhar notoriedade e foram deixando esses artistas para trás. Funk, enquanto um estilo de música, é um estilo que está muito contido, né, dentro da indústria cultural. E a gente sabe que existe uma tentativa de esgotamento desse trabalho. Uma vez que o Guimê coloca o trampo dele na rua e o trampo dele explode, é um relógio que vai começar a contar. Esse relógio, quando ele parar, é o momento em que ele não dá mais dinheiro para ninguém. E o Guimê vai ter que se reinventar em cima disso. Ou seja, ele não pode deixar esse relógio parar. Ele tem que ficar tentando esticar esse tempo dentro das amarras da indústria cultural pro funk, que é o estilo no qual ele tá colocado. E o funk foi saindo do Guimê. Enquanto no primeiro momento ele era a cara do funk, o funk foi indo embora dele. E ele não conseguiu ali se manter musicalmente relevante por muito tempo. A relevância dele não é que foi sendo reduzida, mas ele foi sendo substituído pouco a pouco. Um cara que passa por um processo de digestão da indústria cultural completo, e aí eu tô falando, o cara é engolido pela indústria, digerido pela indústria, e, assim, né, enfim, não vou usar um termo ruim, mas assim, o cara que é jogado fora, descartado pela indústria depois, nesse processo, esse descarte é o relógio. É o tempo que ele vai tentar estender esse prazo. Porque sem a indústria fica muito difícil ele sobreviver. Já que o estilo dele é um estilo que precisa da indústria para gerar o custo de vida que ele tem, para dar dinheiro para ele e ele conseguir viver em cima disso. Porque, veja bem, funk é uma maneira de vida para uma série de pessoas. Pessoas que conseguem muito dinheiro, pessoas que talvez não consigam tanto dinheiro assim, pessoas que não conseguem dinheiro e pessoas que se fodem. E ainda assim tem um monte de gente no funk. O estilo de música continua lá e o Guimê continua sendo um porta-voz desse estilo de alguma forma. Um veterano, tá ligado? Um cara que meio pica contra cabo de maço de cigarro, isso é verdade. Um cara que é veterano na indústria, um cara que tem ali banca pra colocar e falar, olha, não, né, eu ainda me faço relevante. Vamos lembrar de alguns casos, por exemplo. Eu gosto do caso do Catra. O Catra é um cara que talvez ele não alcançou. É lógico, né? Ele ficou muito famoso também. Mas o Catra sempre foi muito debochado. No entanto, assim, tem um período em que o Catra, ele bomba muito. E esse período, ele é curto, assim como a janela de todo mundo é curta. Só que o Catra consegue se manter relevante depois. Tá ligado? Uma vez que o momento dele passa, ele vai se juntando com atos mais novos, com a molecada que tá colando, e que por conta disso, ele consegue se manter relevante. Ele se mantém dentro da cena.
Banda de metal do Catra, muito foda, pode crer. Não consigo lembrar de um caso de músico que se manteve relevante por bastante tempo após estourar com algum hit. Pois é, isso, o que eu tô dizendo aqui, né, só pra gente colocar em perspectiva, eu não tô falando só do funk, isso acontece com todos os estilos que estão inseridos dentro do mainstream da indústria cultural. No caso do funk, no mainstream, tava lá o Guimê. Em algum momento ele saiu. Assim como o Catra tava lá. Em algum momento saiu. Assim como a Valesca Popozuda, em algum momento tava lá. E saiu. Bonde do Tigrão. Em algum momento esteve lá. Saiu. Rodolfinho. Em algum momento esteve lá. Saiu. Todo esse processo é um processo que, se naquele momento em que você tá bombadaço, você não se estruturar muito bem, e aí quando eu digo estruturar, é de estruturar financeiramente, sim, o Catra trabalhava nos bastidores. Esse é o ponto, Mataleão. O segredo para longevidade na indústria é você passar a fazer parte dela. Pelo menos é uma das respostas. Nem todo mundo faz isso. Existe uma série de artistas que passam a vida inteira sem produzir um disco de outras pessoas. Mas isso não é uma coisa tão impossível assim. É uma coisa que é até bem comum. A galera entra dentro do meio, percebe como o meio funciona e percebe a queda do hype. O hype tá caindo, eu preciso produzir. Eu preciso encontrar talento. Eu preciso ir atrás de alguém para eu poder associar o meu nome e, junto com isso, eu continuar alavancando a minha carreira. Porque a minha cara, o meu rosto, o meu jeito, não sou eu mais. Assim, não é isso mais o que a galera quer. A minha forma de falar, a minha forma de fazer música, ela já perdeu esse tempo. Ela já acabou. Então, por mais que a música seja maravilhosa, eu não sou mais esse rosto. Portanto, eu prefiro me associar com um rosto que a galera tá curtindo nesse momento. E essa associação vem através do quê? Aí tem várias possibilidades. As pessoas compõem junto, as pessoas produzem mesmo uma produção direta, de mixagem, masterização. Tem um monte de coisa que dá pra fazer aí. Um monte de coisa que dá pra fazer. Mas no caso do Guimê, isso não rolou. Ele não conseguiu dar esse passo na carreira dele. O passo que ele tentou dar foi o da permanência na relevância. De alguma forma. Essa permanência na relevância cobrou o preço. O preço é, ele perdeu a relevância, ele começou a não ter mais o espaço onde ele pudesse se alastrar. Ele tá meio contido dentro daquele universo dele. Falando sempre para um mesmo público que só diminui. Tá ligado? Nesse contexto, e por isso que eu acho que é importante a gente falar aqui, eu não tô falando especificamente sobre o caso do Guimê. Essa consciência, ou melhor, esse peso na consciência, que passa pelo cara, quando o cara já tá numa idade mais avançada, ele percebe que ele perde a relevância, ele percebe que ele não vai ter mais esse espaço na indústria, a indústria nem quer mais ele, já quer virar as costas na hora, assim. Não quero mais ouvir falar de você. Para essa pessoa restam poucas opções. Se ela não, naquele momento em que ela teve o hype, não conseguiu se estruturar muito bem financeiramente, essas opções vão ser menores. Quanto pior o buraco financeiro, quanto maior o rombo, mais essas decisões vão tender para exposição, para conflito, para polêmica. Uma das coisas que a gente sabe que várias pessoas da internet fazem é criar falsa polêmica, por exemplo, para poder manter-se relevante. E aí eu não tô falando especificamente de artistas, eu tô falando de todo mundo que trabalha na internet. E o Guimê trabalhava, entre aspas, na internet. Todo o trampo dele é um trampo que tá contido no streaming. A galera que ouve funk não vai comprar CD do cara. O trampo do cara é todo dentro da mídia. E ele perdeu essa relevância. Eu não ouvia falar do Guimê há um tempo. Pra dizer bem a verdade, assim, não é tanto tempo assim, porque ele foi num programa do Ronald Rios. Ronald Rios tem um talk show no YouTube, né? E eu vi a entrevista dele pro Ronald. Naquela entrevista eu percebi, assim, que o Guimê é um cara, que tava consciente nisso, assim. Que ele precisava continuar remando e que ele tinha que ter projeto que favorecesse o passado que ele teve no funk. E eu ouvi, o trampo é da hora, tá ligado? Um trampo conceitual dele. Mas assim, o ponto naquela entrevista ali, que pra mim não tinha ficado claro, era até que ponto esse cara ia pra conseguir de volta a relevância que ele tinha.
Na minha cabeça, ele ia passar a fazer o papel que o Catra fazia. Não o papel por trás dos panos, mas assim... Tá, não é aqui que vai estar mais meu rolê. Então eu vou pra um outro caminho, eu vou expandir a minha área, eu vou expandir minha galera pra poder falar de outras coisas. Pra poder continuar dentro do funk, pra eu poder me manter relevante. Ele foi pro BBB. A decisão do Guimê é ir pro Big Brother Brasil. O Big Brother, ele, num determinado momento da sua história, ele teve uma edição, que eu não me lembro qual ano que foi, porque eu não assisto, infelizmente não consigo assistir. Quando eu era criança, assistia até o Big Brother 3. E o 3 era o do Domini e da Sabrina? Ou esse era o 2? Eu assisti esse aí, foi o último que eu vi. Nesse programa, vocês devem se lembrar do episódio que aconteceu com a Carol Conká. Vocês se lembram? Pois é, eu me lembro também. Depois de aquilo acontecer, aquilo passa um recado pra quem é da música. A carreira da Carol Conká passou, assim, lógico, não sei exatamente como que ela tá agora fazendo shows e tudo mais, mas rolou uma treta. E essa treta gerou um problema pra ela, um problema de relações públicas, um problema que fez com que a Globo modificasse até a forma em que as pessoas saíam do programa. Vocês se lembram que todo mundo saía e dava entrevista, ela foi a única pessoa que não saiu, tal, isso foi muito repercutido. Esse exemplo, ele é um exemplo que fica pras pessoas, ele tem que ficar. E eu entendo que talvez o Guimê recebeu uma excelente proposta. Mas ainda assim, ele esqueceu do que aconteceu com a Carol Conká, ou então pensou, comigo isso nunca vai acontecer. Até um dia que ele foi numa festa e tomou umas cachaça. E aqui existe um problema de caráter, um problema de ordem pessoal do Guimê e a esposa dele e mais dele em relação com outras mulheres. Esse tópico, eu sendo homem, é um tópico com o qual eu tenho só uma coisa pra dizer. Nojento. É completamente asqueroso e, assim, alvo de repúdio. Isso não deveria, sei lá, a gente não tem que passar a mão em cima da cabeça do cara, não se trata disso. É escroto, é nojento, é abjeto. E sim, na minha opinião, eu não acho que o BBB deveria pautar a vida de ninguém. Ninguém. Mas se alguém parasse pra me perguntar a opinião e falasse, você que não assiste o BBB, Guilherme, você acha que ele deveria ter sido expulso? Eu ia falar sim. E eu acho que todo mundo aqui no chat tá comigo. Só que, naquele ato, aquilo que ele, a decisão que ele toma, que ele podia estar loucaço, porra, sei lá, enfim, eu entendo, eu não entendo. Mas assim, tá loucaço, tal, e beleza, e nossa, como que o cara toma uma atitude daquela? Se não tivesse nenhuma câmera mirando no cara, já seria assim, já é um bagulho que tem que abrir investigação, que o Ministério Público tem que correr atrás, tá ligado? Num programa de televisão, cara, é quase um suicídio artístico. E o que eu tô querendo trazer pra discussão é a que ponto chega um cara pra colocar a carreira dele na linha. Na Fazenda foi pior? Porra, imagino. Mas pra quem botou a carreira na linha, pensando que entrar num programa pra conseguir mais fama, sair desse jeito não é sair como alguém que sai bem, é sair como vilão. Então aqui, ó. Nesse papel que ele fez, que ele quis colocar pra ele mesmo, porque, de novo, gente, eu imagino que tenha muito aliciamento. Eu não sei até que ponto também existem pessoas ao redor da empresa que é o MC Guimê. Eu não sei os boletos do cara. Eu não vou apontar o dedo e falar, puta que pariu, olha lá, o cara indo pro BBB, ele tá se vendendo. Não, mano, ele tá trabalhando. Mas assim, por que, Guimê? Por que, mano? Por que diabos, né? É lógico que a gente sabe que é por dinheiro, por notoriedade, por espaço. É um cara que precisava retomar esse espaço nas mídias. E o BBB era um lugar que ele conseguia. Ele pensou e falou assim, mano, isso deu certo com a Carol Conká? Então eu acho que vai dar certo pra mim também. Vamos lá.
se abriu sobre sua saúde mental. MC Guimê desabafa em carta aberta aos fãs. Não tô bem. Músico falou sobre depressão e contou que segue recebendo ataques virtuais após a sua expulsão do BBB 23. MC Guimê postou uma carta aberta aos fãs nessa segunda-feira 10, falando sobre sua saúde mental e ataques que vem recebendo após sua eliminação do BBB 23. O funkeiro e cara de sapato foram expulsos do programa por descumprirem as regras ao serem acusados de assédio à participante mexicana Dania Mendes. Então, assim, aquilo que eu falei. Existe algum comentário pra ser feito aqui? Nenhum. Tá ligado? O cara fez merda. Claramente. Não há que reclamar aqui. E isso, diga-se de passagem, foi uma coisa que eu nunca vi ele fazendo. Em nenhum momento até agora eu vi ele reclamando do que aconteceu dentro do Big Brother, tipo com a Globo. Porra, Globo. Não rolou isso, assim. Até onde eu sei. Até onde eu sei. Tipo, praticamente todo mundo que entra com o objetivo de se tornar relevante pra publicidade. Nunca é sobre o prêmio final. Nunca é. Nunca é. É sobre a publicidade. Alguém se lembra do Nego do Borel, por exemplo? Nas redes sociais, Guimê desabafou sobre ter errado e também sobre seu sentimento atual. Não tô bem no momento, ultimamente tem sido embaçado. Minha família, meus amigos, amigas, equipe e fãs tentam me ajudar, me alegrar. Mas às vezes eu tenho vontade de sumir. Foda, né? É foda isso. Vamos lá, vamos continuar. Não vim tentar justificar o injustificável. Todo erro tem suas consequências e eu tô passando por essas. Fui eliminado, me redimi, tô aprendendo com cada situação e continuo me atacando e atacando pessoas que eu amo. Já perdi muito com isso, o que querem mais? Nesse parágrafo aqui, o Guimê, eu acho que ele comete um erro, que é aqui, ó. Não existe redenção pro Guimê. Porque uma vez que a indústria cultural usou e abusou dessa pessoa, e ela volta pra indústria por meio do BBB, a carreira, o trabalho que o Guimê colocou no mundo, na pista, foi um trabalho que entrou em muito colapso. Porque não existiu redenção. Ele acha que ele tá se redimindo, mas ele não tá se redimindo, porque não é aí que a coisa vai acontecer. A redenção é se tornar irrelevante. Exato, a redenção, a única opção que restou pra ele é sair da indústria. Percebe? Vai pro gospel, pode ser. Deu certo pro Rodolfo. Mas assim, o que a gente percebe no que o cara tá falando aqui é muito isso. Ele não entendeu que a redenção dele é a ausência completa dele no sistema. A forma para que ele se redima no sistema é sumir. Uma forma de redenção dentro da indústria cultural, que a indústria cultural adora, é o sumiço, é a morte. São coisas bizarras. A indústria cultural preda de uma forma diretamente na cabeça de artista. Vem história de superação, vem um monte de coisa, velho. Tá ligado? Com as quais esse cara vai ter que se aproximar. E que a indústria cultural vai meio que colocando, dando a ideia que é ele que tá cavando esse buraco. Porque de certa forma é ele, mas na verdade é uma indústria que é completamente nojenta, abjeta, destrutiva. A gente tá lendo o relato de alguém que tá se destruindo mesmo, por conta da indústria. Ó, pessoas que já perdi muito com tudo isso. O que querem mais? O que querem? Esse plural é a indústria. E a indústria vai tirar até ele desistir da indústria. Até ele realmente virar as costas. Porque enquanto ele buscar diálogo com a indústria, ele vai tomar porrada. É a porrada que engaja, é a porrada que dá clique, é a porrada que dá view. É a porrada que vão dar nele. Tudo isso vai ser extremamente importante para a indústria. Tudo bem que foda-se o Guimê, mas a indústria vai amar. Quanto mais o Guimê tentar se redimir, pedir desculpa, aparecer e etc, enfim, fazer esse processo, mais a indústria vai pegar isso pra espalhar, pra alastrar, pra gerar view, pra gerar clique, pra gerar história, pra gerar fofoca, um monte de coisas que só vão acabar prejudicando a própria vida do Guimê.
Como eu vivo da arte, seguindo, vivo da música e preciso, gosto de estar aqui, detalhe aqui, ó, preciso, gosto. Tá ligado? O cara tem noção disso. Você não acha que ele, ficando irrelevante por uns anos, não volta depois de, sei lá, uns 10 anos? Acho que sim, mas não pro estágio de indústria que ele tem. E esse estágio de indústria que ele tem, ele é muito maior do que o que o Guimê, me parece, o que o Guimê quer ter. Ele passou por um momento de irrelevância. E ele opta por sair desse momento entrando no BBB, para buscar de volta essa relevância. A indústria não quer que isso aconteça. Não é pro Guimê voltar pra indústria. Ele não vai voltar pra indústria. Se for pra voltar, vai ter que se ridicularizar. Vai ter que se expor. No meio dessa exposição, ele fez uma merda. Ele tá fudido. Porque ele só tava no lugar mais exposto do país. Um cara que precisa trabalhar. Percebe? O que acontece, a conjuntura de tudo que aconteceu na vida do cara, leva o cara pra uma situação onde ele pensa que, tipo, as pessoas estão me batendo, as pessoas estão judiando de mim sem ter motivo. Ninguém tá judiando dele sem ter motivo. Tá, todas as pessoas que continuam enchendo o saco da vida dele são pessoas que estão devolvendo pra ele, devolvendo pro artista o resultado que ele, sei lá, que ele colocou pra indústria avaliar. Essa exposição que ele buscou foi uma exposição que afogou essa necessidade que ele tem. Como eu vivo da arte, vivo da música e preciso, gosto de estar aqui divulgando novos projetos para vocês, tenho que compartilhar esse lado de cada vida real de um artista, que, antes de ser artista, é um ser humano também. Não é para a indústria. Não tem ser humano na indústria. É um produto. O Guimê não é humano, ele é um produto da indústria cultural. Sacou? Pretendo cuidar da minha mente, do meu coração e do meu espírito que não estão bem, mas creio que em breve vão ficar. Sei que tem milhões de pessoas que admiram meu trabalho, que curtiram minha trajetória no BBB. Cara, isso é muito difícil também, mano. Aí aqui, enfim, não, sei lá, né, mano, não trabalho com o cara, não sou produtor do cara, não tenho nenhum envolvimento com o cara, mas, cara, isso é muito difícil de você dizer numa carta de desculpas, falar que as pessoas curtiram a sua trajetória num momento, num programa onde você fez merda. Mas ainda assim, não vou apontar o dedo. Quem me conheceram, é só foda, mas enfim. Que me conheceram um pouco mais, se identificam e estão comigo nesse momento difícil. E é por isso que eu tô aqui abrindo meu coração pra vocês. Certo? A indústria só vai te ver como um grande porco que dá muito dinheiro e que vai ficando escasso cada vez mais. Você não é nada mais além de um bacon indo daqui a pouco pra baixo. É meio que isso. Quem me conhece sabe, exato, quem me conhece sabe, tá ligado? Meteu quem me conhece sabe, mas enfim. Guimê, então, encerrou o texto com uma citação. A depressão e a ansiedade não são sinais de que você é fraco. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo. Fé e marcha. Até esse episódio aí da expulsão. Você assistiu até esse momento, Abapuru, você disse? E aí aqui tem a foto, tem a carta... Aí rumores de que MC Guimê e Cara de Sapato estariam no final do BBB 23 circularam. No entanto, de acordo com o colunista Léo Dias do Metrópolis, a Globo desistiu do convite aos dois. Que estão aqui, ó. Aqui a indústria, ó. Aqui, ó. Isso é a indústria. Isso é uma parte da indústria. A indústria que está preocupada em usar como produto esse cara, o homem, a pessoa. Tá ligado? Um outro produto. Mas ainda assim, isso aqui é problemático. Isso é uma coisa que dentro do capitalismo é natural que aconteça, uma vez que tudo é produto, você pode vender qualquer porra de coisa, você pode fetichizar qualquer porra de coisa. Então, beleza. Vamos fetichizar, vamos vender, vamos transformar em produto, melhor dizendo, a vida desse maluco. E esse maluco, assim como todo mundo que entra na esfera pública,
tá disposto a dar essa cara à tapa. Saca? É meio que um contrato velado que a indústria faz com você. Você vai se expor, então eu vou fustigar a sua vida. Eu vou acabar com a tua vida. Paparazzi, como já dizia a Lady Gaga. Mas assim, dentro desse meio, existe um braço muito forte que está preocupado em analisar exatamente comportamentos e em basicamente ficar relatando, ficar dizendo, ficar expondo coisas a respeito do trabalho do cara. Mas que vão ficar bebendo ali, lambendo as feridas e dando e jogando coisas pro cara ficar lambendo as próprias feridas e lambendo as próprias feridas e fica ali. Ai, meu Deus. Espero que ele perceba rápido. Deixa eu só ler aqui rapidinho. Olha, eu sinceramente sou da opinião que o chapéu de otário é marreta. Espero que ele perceba rápido que precisa sumir, não por ele, mas por mim, que tô cansada de ver assediador continuar a ter plataforma mesmo depois de provado o que ele fez. Perfeito. A postura dele é uma postura nojenta, abjeta. Ele tem que se fuder. O ponto, e por isso que eu falei, é esse o momento aqui de julgamento de valor. Como que faz um trabalho de recuperação de imagem bem feito, então? Quando o julgamento moral te engole e a mídia te rejeita. Não existe. É esse o ponto, Romeroni. Não sou eu, primeiro, não sou eu o cara que vou virar pro Guimê e falar o que ele tem que fazer. Ele paga a gente pra isso, tem gente que faz esse trabalho, tem gente que deve saber o que tá fazendo, e eu não me envolveria com isso, até porque eu acho um caso muito nocivo pra minha vida. Afinal, o que esse cara fez é extremamente reprovável. Como que se recupera disso? Só tem um jeito: sumindo. E aí a recuperação vem com o tempo, pra ele e pras pessoas que estão ao redor dele. Por mais que ele tenha metido, quem me conhece sabe, talvez, ele, ao redor da vida dele, as pessoas que estão ao redor dele e tudo mais, tenham pessoas realmente que gostem dele, que não tem, lógico, além de família, né, claro, mas pessoas que não têm uma ligação direta com a indústria. O ponto é, ele é obrigado a sumir. E não só a ser cancelado, ele tem que sumir mesmo. O único jeito dele reaver algum tipo de contato com o estilo que ele tanto ama é sumindo. Tem um outro ponto também, né? Que é o caso do cara ser um funkeiro. E o funk ser um estilo que passa por esses problemas. Por muito julgamento, muito moralismo. Mas assim, de qualquer forma, enquanto um personagem da indústria cultural brasileira, o MC Guimê ilustra muito bem o que acontece com artistas brasileiros que caem no ostracismo. Uma vez que a artista entra nesse mundo, vive o que esse mundo tem a oferecer, passa por esse processo, o final da caminhada, ele é um final que, pra sempre, essa pessoa vai tentar estender, a não ser que pise no freio e fique de boas. Eu conquistei o que eu precisava, eu tenho o que eu precisava, eu consegui me estruturar financeiramente para não estar mais na mão de empresário, portanto, eu consigo tocar minha vida de agora em diante. E esse não foi o caso. Não sei exatamente se ele ganhou muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas esse não foi o caso dele. Ele foi um caso de que ele precisou voltar. E nessa volta, ele se colocou dentro de uma situação que só visa destruir com esse cara. Ele vai entrar em parafuso e eu sei lá quando esse parafuso vai acabar. O ponto é, se o parafuso termina aqui, aonde é que ele começa? De que forma a indústria domina tanto um cara ao ponto de ele ter que fazer uma coisa dessas? Porque o meu ponto, assim, gente, de verdade, BBB pode ser muito divertido, pode ser muito interessante, mas, cara, assim, sério, que tipo de coisa que vai acontecer lá que possa, sei lá, mano, o que ele buscava, saca? Ele buscava ser de novo o funkeiro que ele foi lá no começo. Esse tempo nunca vai voltar. Tá dentro de uma nostalgia o bagulho, dentro da cabeça do cara, de uma realidade que não existe, assim. Só que é isso que a indústria usa pra convencer um cara desses até a entrar no BBB.
Então, assim, pensando em indústria cultural ela destrói a pessoa que entra nela. Se essa pessoa não conseguir minimamente se organizar, ela vai ser destruída. A vida vai bater na cara dela e quando a pessoa vê, ela vai estar no ostracismo. E aí talvez seja tarde demais pra voltar. Tem que voltar em uma situação extremamente adversa e exposta. E dentro dessa situação, aí a pessoa vai e se degringola inteiro. Porque, enfim, tem um comportamento absolutamente nojento. Certo?